Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu andei sumida um pouquinho, mas eu vim aqui para assim dizer que é muito bom estar de volta dando aula para vocês. Dizer que eu estou aqui com um componente de gestão e análise de investimento e falar que eu vou fazer essa retomada do componente aí com vocês. Falar a importância do componente, falar sobre o que se trata, sobre o que fala, o que nós vamos estudar. Então, nós tivemos um primeiro encontro, dia 10 de agosto. Falamos um pouco sobre a gestão e análise de investimento de forma bem introdutória. Mas eu estou aí com esse formato diferente de aula, que na verdade não é uma aula síncrona. No caso, é ao vivo, eu com vocês. São aulas assíncronas, ou seja, vocês podem acessar sempre que tiverem vontade, no dia e horário que assim vocês desejarem. Então, dando continuidade é o nosso tema, eu vou gravar para vocês os vídeos, as videoaulas, deixar o material disponibilizado aqui no grupo e falar, como sempre, que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, podem colocar nos comentários ou mandar mensagem para mim, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês só a tela inicial do slide para que a gente dê seguimento aí às nossas aulas, nesse formato um pouco diferente. Falar para vocês que esses vídeos não serão alongados como o horário de uma aula em si. Eles são vídeos relativamente mais curtos para poder otimizar o tempo, as videoaulas, mas elas são mais frequentes, tá? Então vocês vão entender no decorrer do tempo. E se mesmo assim tiverem dúvidas, como sempre, é só se comunicarem comigo, tá ok? Só um momentinho. Eu creio que já tenha ido. Deixa eu ver se compartilhou aqui. Só um momentinho, até compartilhar aqui para mim. Então, eu compartilhei para vocês e eu vou começar falando então análise de investimento. O que é e os seus principais métodos de avaliação. Então, falar para vocês de uma forma bem geral, bem abrangente, o que é análise de investimento, qual a importância dela, para que serve e por que nós vamos estudar. Então, para que vocês tenham em mente, nós vamos então descobrir se um projeto é viável ou não. Então, entre dois projetos, qual o projeto que trará mais retorno? Qual é aquele que vai ter mais sentido para você? Quando você faz um investimento, será que ele vai ser recuperado? Será que ele vai, digamos assim, multiplicar? Vocês vêm falar muito sobre bolsa de valores, sobre investimentos, né, na bolsa, sobre você investir, fazer um financiamento, investir até mesmo na formação de vocês. Então, o que é o investimento em si? É aquilo que você deposita a sua confiança. No caso, quando você faz uma aposta, você está confiando que aquela sua aposta ela dê certo, ela tenha resultado. E no caso da administração, quando você analisa o investimento, você está vendo se aquele investimento é viável e não para, ou não para a sua vida ou para a sua empresa. Por exemplo, quando vocês vão pensar em comprar uma moto, qual é o modelo da moto que vocês vão comprar? Qual é o tipo
de negócio que vocês vão utilizar para poder comprar ou adquirir essa moto. Na verdade, será que vai ser à vista? Será que vai ser financiamento? Será que vai ser consórcio? Será que vai ser nova, né? 0 km ou semi-nova? Então, qual é a forma que vocês vão escolher para adquirir essa moto? Então, nesse sentido, você vai sentar e analisar qual é a melhor forma para você adquirir esse bem. Você vai ver dentro das suas condições qual é o que melhor se encaixa à sua realidade. Então, esse é um dos princípios do investimento. É de acordo com a sua realidade, a sua necessidade, você aí observar qual é o melhor negócio, ou seja, qual é o negócio que se encaixa melhor dentro da sua necessidade. Quando a gente fala da administração, quando nós estudamos a administração, vamos nos formar em administração, o investimento se trata daquilo que vai ser melhor e vai multiplicar o dinheiro dentro dessa empresa ou dessa organização. Então, quando vocês observam, digamos assim, deixa eu ver, meu Deus. Vou usar aqui o exemplo aleatório da Nestlé. Então, os produtos da Nestlé são muito conhecidos, têm uma qualidade, têm muita tradição no mercado. Então, muitas pessoas criaram essa confiança e investem na Nestlé justamente porque apostaram suas fichas e criaram confiança na empresa. E isso ajudou ela a crescer, o que foi viável para ela nesse sentido. Então, pessoal, mas para ficar mais claro para vocês sobre a análise de investimento, é justamente isso, você pôr ou no papel ou pôr na sua mente o que é melhor para você. Por exemplo, o que fez você escolher o curso de administração e não de enfermagem? Ou então o de enfermagem ou não de pedagogia? Ou então o que fez você investir num curso superior? Muitas pessoas têm a proposta, no caso de ter um diploma no ensino superior, conquistar a melhor oportunidade no mercado de trabalho. Tem pessoas que têm aí esse sentimento de porque alguém da família começou a trabalhar em um cargo elevado por conta da sua formação superior, então você teve o desejo de investir no nível superior, ou seja, você viu que para você foi viável, então você quis dar sua cara a tapa e investir nesse caminho. Eu espero que esteja ficando claro, porque assim, gente, não é muito o que você pode tratar, falar. É basicamente simples. O que é análise de investimento? O que é um investimento? Muito bem falando, é justamente isso. É algo que você deposita a sua confiança. No caso da administração, numa organização, é onde você confia o seu capital. E o que é o capital? O capital pode ser humano ou financeiro, e que ele assim vai multiplicar e transformar em outros bens, seja tanto em capital financeiro quanto humano. Como eu falei da Nestlé, como as pessoas têm confiança na Nestlé, investem o seu tempo, investem dinheiro e tudo, a empresa cresce. E o que que acontece? Ela faz mais dinheiro e contrata mais pessoas, ou seja, cresce o capital financeiro e humano da empresa, por assim dizer. É igual no trabalho de vocês. Porque vocês têm determinado cargo ou determinada posição no emprego, no trabalho de vocês. Porque foi a oportunidade que surgiu e que vocês viram que era bom, assim, tomar posse e trabalhar dessa forma. Então, eu só dei alguns exemplos para que tenha ficado um pouco claro, trazendo para o cotidiano, mas, assim, teoricamente falando, análise de investimento é você descobrir se um projeto é viável ou não. Entre dois ou mais projetos, qual o projeto que trará mais retorno para você?
Quando o investimento será recuperado? Ou seja, se você investiu na bolsa, você investiu para tirar daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos, todo o lucro que vai sair. Então, isso são algumas questões que nós podemos tirar com a análise de investimento e responder algumas dúvidas ou alguns questionamentos que possa trazer à empresa. Então, continuando, existem dois não, existem diversos modos da empresa aumentar o seu valor. Então, para alcançar melhores resultados, né? Já que a empresa tem o intuito de sempre lucrar e crescer com base no seu trabalho ou no seu produto ou serviço que está sendo ofertado. Então, uma dessas maneiras é pela análise de investimento, a qual deixa claro que o retorno do recurso pode ou não ser investido. Tá? Imaginem que a empresa é como aqueles cavalos de corrida. Então, você vai investir naquele cavalo que você vê que tem maior potencial para correr. Então, você vai depositar a sua confiança, o seu dinheiro naquele cavalo, porque você vê nele requisitos que você julga bons, favoráveis para que o cavalo ganhe e, consequentemente, você ganhe também. Mesmas coisas, a mesma coisa são as empresas. Você vai analisar qual é a empresa, qual é o cavalo que vai aí demonstrar para você o que vale o seu rico dinheiro, o seu investimento. Vocês veem que na bolsa as pessoas sempre falam em investir na Vale, investir na Petrobras, investir no Magazine Luiza. Justamente por quê? Porque são empresas que vêm crescendo e obtendo maior fatia de mercado. Então, consequentemente, mais pessoas vão começar a acreditar no trabalho dessas empresas e vão ter aí um maior reconhecimento para elas. E o que é que elas vão fazer? Vão continuar investindo, vão continuar crescendo o capital financeiro e o capital humano. Aí vocês veem que abre uma loja em um estado, abrem outra loja em outro estado, quando vê isso, está por todo o território nacional e possivelmente em território internacional. É mais ou menos dessa forma, só para ficar claro para vocês. Então, além da análise do investimento, saber se é viável ou não, podemos tomar decisões que envolvem alocação de recursos e que exigem muito estudo e conhecimento sobre o que está sendo analisado. É preciso fazer alguns cálculos. Esses cálculos, no decorrer do tempo, sim, eu vou explicar tudo direitinho para vocês, vou dar exemplos. Sempre que tiverem dificuldade, alguma coisa, podem falar que a gente sempre retoma da melhor forma para que vocês tenham entendimento. Só que agora nós vamos focar nessa parte mais teórica. Eu sei que é uma parte um pouco chata, às vezes só ficar nessa conversação, não ir muito para a parte prática, às vezes prejudica. Mas é aquela coisa, é importante você não apenas conhecer como é feito o caminho, você tem que saber como é o caminho, porque não adianta nada eu falar para vocês que a estrada é essa, sem que vocês nunca tenham passado por ela, sem saber se é asfaltada, se não é asfaltada, se tem buraco ou se não tem. Então é sempre bom conhecer passo a passo para assim depois tomar a prática. Tudo bem? Porque assim, justamente como o próprio nome sugere, é mais essa questão de raciocínio, de você pensar, de você tomar conhecimento de algo que precisa ser bem estudado. E algo bem estudado é algo feito com todo, envolvendo todo o seu intelecto, todo o seu pensamento. Porque, como nós falamos,
Análise de investimento é você colocar, depositar a sua confiança em determinada organização. É você pôr a sua confiança em determinado produto ou serviço. E por que isso é muito importante? Porque se você deposita a sua confiança em uma organização, você investe o seu dinheiro para que o seu dinheiro cresça juntamente com a empresa e depois você vê que aquele seu dinheiro não cresceu juntamente com a empresa porque a empresa foi negligente ou simplesmente te vendeu promessas falsas, você, de forma geral, enquanto pessoa, não você pessoalmente, de fato, acaba tendo um prejuízo enorme. Por quê? Nós vemos que quando se trata da Bolsa de Valores, dos investimentos das grandes empresas, sempre tem aqueles riscos, aqueles inúmeros cálculos, aquelas pessoas extremamente estressadas ou muito meticulosas. É justamente para evitar que aquela empresa, aquela confiança que se depositou milhões e milhões de dinheiros, né, seja ele na moeda da espécie que for, não venha a ter prejuízo. Então, vocês já ouviram falar, né, da Grande Depressão de 1930, principalmente nos Estados Unidos, quando a bolsa despencou e várias empresas e muitas pessoas que investiram o seu dinheiro, confiaram nessas empresas, perderam tudo. Então, foi um episódio muito triste da história econômica, da administração, porque muitas pessoas foram à falência, muitas pessoas é, entraram em depressão, se suicidaram, e aconteceu de uma forma que abalou todo o mercado financeiro. E para recuperar foi custoso, foi algo que mexeu com todos. Imagine você lá feliz com o seu investimento, né, com a sua empresa, o seu negócio, e de repente você se vê abalado porque outra empresa longe acabou falindo e todo o seu lucro, o seu ganho, tudo que você tinha ter que ser revertido para poder deixar o mercado, a sociedade abastecido. Então, imagine vocês. Como, por exemplo, você de forma geral, tá, gente? Você ter sua plantação, você ser dono de terras e por conta de guerras ou algum acontecimento, parte das suas terras terem que ser cedidas para pessoas que não têm onde morar, ou as suas terras serem cedidas para o governo poder fazer o que bem entender com elas, tá bom? Então é mais ou menos isso. Você sentar mais nessa parte teórica, observar. E justamente dentro dessa observação é que vem a tomada de decisões. Por exemplo, você pensa em comprar um novo aparelho celular. O que é que você faz? Inúmeras pesquisas sobre qual é o modelo que melhor vai se encaixar na sua necessidade. Você tem condições de comprar um aparelho de mais de R$ 5.000? Beleza, você tem condições para isso. Não vai abalar todo o seu outro planejamento financeiro. Você não tem condições de comprar um aparelho nesse valor, então qual é aquele que melhor vai se encaixar dentro do seu orçamento? Se você vai comprar à vista, até quanto você pode pagar sem abalar as outras estruturas que você tem planejado, os compromissos que você tem a cumprir. Então, peguem a análise e observem ela, vejam ela da forma como é a vida humana, o cotidiano, porque sempre vocês vão ver a questão da análise. Eu estou falando assim, dando exemplo, mas em resumo, a análise justamente é isso. É
quando as pessoas apostam na Mega Sena, elas estão fazendo um investimento, elas estão pegando aquele jogo, estão pagando e estão contando com a sorte. Ah, então nós temos Mega, Loto Fácil, eu só lembro dessas duas agora. Ah, sim, Mega, Loto Fácil, Quina. Então, as pessoas que jogam estão depositando, fazendo uma fezinha nesses jogos. Eles estão contando com a sorte. Então, o que é que a análise de investimento se enquadra dentro disso? Por quê? Eu vou ver o que é mais viável para mim, por exemplo, é a Mega, a Loto ou a Quina? Ah, supomos que a Loto Fácil, como o próprio nome diz, é mais fácil, é mais barato, é mais descomplicado de jogar. Então, eu analisei que, para mim, a Loto é mais fácil, então eu vou investir na Loto. Mas se outra pessoa vir dizer, não, a Mega é melhor, então você faça um esforço e invista na Mega, porque o resultado é maior. Então, é mais ou menos isso. Ah, o que é análise de investimento? É como um jogo de loteria. Você conta com a sorte, mas sabendo dos riscos que você vai ter. Porque você sabe o quanto você vai gastar para adquirir ou fazer esse investimento. Pode ser 2,50, R$ 5, 7,50 e assim sucessivamente. Você sabe o valor que vai investir e você sabe o valor que você vai receber se por acaso o seu investimento for favorável para você. Ah, mas eu não entendi muito bem. E de forma administrativa, o que que a análise de investimento quer dizer? Então, análise de investimento quer dizer se você, enquanto administrador, vai se propor a quê? A gerenciar uma empresa que você vê que o funcionamento dela ou que o produto ou serviço que ela oferece é algo que você acredita, é algo que você queira trabalhar. Por quê? Administrativamente falando, é quando você põe no papel, você analisa e você vê que aquele planejamento pode ser feito. Por exemplo, eu, enquanto administradora, se eu olhar para a cidade onde eu moro, por que falta isso? Por que falta aquilo? Como nós poderíamos implementar um shopping center aqui? Será que seria, será que seria viável implementar? Porque não tem transporte público, como coletivo, por exemplo. Não é viável? É viável? Por que não tem? Então, será que determinada parceria entre as prefeituras ou entre o governo é viável para a cidade? Porque muitas das vezes nós, enquanto pessoas na sociedade, pessoas comuns, vemos que tem determinado serviço que é necessário ter, o gestor que tem a visão geral da cidade vê que não é viável fazer, porque não adianta implementar um sistema de coletivo dentro da cidade que iria beneficiar a população, sendo que para o cofre público seria um gasto muito elevado. Então, não teria sentido, até porque, mesmo sendo empresas privadas, elas teriam aí que receber algum tipo de incentivo para poder operar dentro da cidade, dentro da região. Então, é muito dessa coisa. É como se você fosse mudar para outra cidade, para outro país, se você fosse morar ou comprar uma casa. Quem vai morar numa casa de aluguel pesquisa bastante um valor que se enquadre dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento, vai ver também se a casa
está em condições de ser habitada, se é uma casa que vai suprir a sua necessidade nesse momento. Não é qualquer coisa que vão te oferecer e que você vai aceitar. Não é qualquer coisa que a loja está oferecendo ou que o seu trabalho está oferecendo que você vai aceitar. De forma nenhuma. Você sempre vai buscar aquilo que é melhor para você. E de forma administrativa é isso. Se eu estou dentro de uma organização e vem algum investimento, é por quê? Porque a população está acreditando no seu trabalho. É porque os empresários eles estão reconhecendo que a sua empresa está dando resultado. Você monta um negócio e você é como publi de Instagram, publi no YouTube, aqueles comerciais. Quando você vê um canal, uma página no Instagram, tendo uma publi ou tendo um anúncio, é porque aquele empresário ou aquela empresa observou o conteúdo, observou o seu canal e viu que era viável investir, fazer uma parceria, porque viu que o seu trabalho era bom, ou seja, botou fé no que você está fazendo, ou seja, está investindo. Mas a gente fala tanto em investir, 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 mas o princípio, como eu falei, na administração é que esse investimento ele venha ter retorno, né? Porque o investimento é isso. Imagine que você pega um grão de feijão, ou então um grão de milho, um apenas, e você plantou. Então, a sua fé é que daquele grão cresça, frutifique e dê muitos outros grãos do que apenas um. Então, você está colocando a sua confiança de que aquele grão ele vai dar muitos outros, e desses outros, muitos e muitos e muitos outros. É justamente o que significa um investimento. Você vai pegar um grão, seja financeiro, seja humano, e você vai depositar a sua confiança. Confiança, eu digo, em deixar realizar o trabalho e que daquele único trabalho frutifique e daqueles frutos tenham outros. É como eu estava vendo na rua, vendendo um pacote com 10 cremosinhos a R$ 8. Então, se uma pessoa, qualquer pessoa, pegar, comprar esse pacote com 10 a R$ 8 e ela venda esses 10 por R$ 1, significa, no bruto falando, que ela terá um lucro de R$ 2, já que ela gastou 8, pagou os 8, mas recuperou não, ficou com 2. Ao que ela poderia fazer? E comprando, vendendo e pegando esses R$ 2 e juntando e comprando mais e mais e mais. Porque daqueles 2 e multiplicando para se ter outros 2, 4 e multiplicando e assim sucessivamente. Ok? É por isso da importância, porque quando você faz uma boa análise, esperando um retorno do que você confiou, do que você investiu, você toma boas decisões, porque você vai estar mais atento ao que está acontecendo. Porque, por exemplo, não adianta eu chegar para vocês e dizer que determinado sabão em pó é muito bom, é melhor do que as outras marcas. Isso é uma experiência que eu estou tendo, mas eu estou repassando para vocês a experiência boa que eu tive. Mas isso não quer dizer que vai ser 100%. Possa ser que você já tenha sua própria marca e que você confie mais na sua marca do que na minha, da qual eu estou falando. Possa ser que talvez você pense assim, bom, já que eu estou tendo tanto feedback positivo e outras pessoas estão falando, eu acho que eu vou comprar para testar. Ou seja, você está investindo a sua confiança em algo que você não conhece, mas que você espera ter um retorno. Então, isso é investir. Aí talvez você compre
por eu ter falado e você veja que, de fato, era algo bom, melhor do que o outro que você já usava. Então, o que é que você vai fazer? Comprar dessa novidade que você descobriu, que você viu que valeu a pena. E você vai acabar investindo. E o que vai acontecer? Você vai acabar recomendando para outras pessoas também. E assim a marca vai conquistando mais público, mas sempre vai ter uma ou outra que não vai ter uma experiência tão acentuada como você teve, como eu tive, porque ela já está muito mais acostumada com aquele que se encaixa na realidade dela. Porque nem tudo é 100%, né? E assim sucessivamente. Então, para deixar claro, a análise de investimento consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis, com o objetivo de identificar a viabilidade da aplicação de capital para a empresa em determinado momento e projeto. Assim, é preciso ter cautela e utilizar os métodos corretos para que os gestores consigam discernir, né, consigam ver o certo ou errado e qual a melhor decisão tomar, que foi justamente tudo isso que eu conversei com vocês aqui. Então, essa análise leva em conta os riscos envolvidos no projeto, sejam aqueles de ordem econômica, sejam de cunho mercadológico. Como eu falei para vocês da questão do sabão em pó. Será que. Então, vocês entenderam, mercadológico, porque tem a ver com o que está sendo oferecido no mercado, seja produtos ou serviços. Com isso, conseguimos estimar que o retorno pode ser positivo ou negativo, igual eu falei de novo do sabão. E o gestor, ou você, enquanto administrador, administradora, tem a possibilidade de criar estratégias para contornar a situação e obter mais lucro. Ou seja, fazendo uma recapitulação, a análise de investimento consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis, com o objetivo de identificar a viabilidade da aplicação de capital para empresa em determinado momento do projeto. Ou seja, a aplicação de técnicas financeiras e contábeis é saber justamente se o dinheiro que o investimento pede é o dinheiro que você tem. Ou então, se não é o dinheiro que você tem, você vai ter que pegar emprestado em determinado momento. Mas esse emprestado que você investiu, você tem que ter certeza de que o que você investiu vai te dar o retorno para você pagar o investimento que você pegou. Ou, desculpa, o empréstimo que você pegou. Igual eu falei do cremosinho. Então, vocês compram os 10 cremosinhos a R$ 8. Então, vocês vendem os 10 a R$ 1. Então, você pagou os 8 e ficou com 2. Então, foi um bom negócio, porque você conseguiu pagar o que você comprou e você ainda ficou com R$ 2. Aí, digamos que você pegue mais. Aí, vá sempre investindo os R$ 2 em mais outras coisas. E assim o seu investimento vai crescendo, tomando outras proporções. Então, é exatamente isso. Você está aplicando conhecimentos financeiros e contábeis. Então, com o objetivo de identificar se é viável ou não esse projeto. E também ter o discernimento, ter o conhecimento, né, se é bom ou ruim, e qual a melhor decisão tomar. Porque, assim, como eu falei da questão do cremosinho, para algumas pessoas pode ser relativamente muito baixa os R$ 2 que ficam ali de lucro para você, digamos assim. Seria um investimento viável para uma loja ou um supermercado que vende uma quantidade considerável, porque digamos que você pegue 100
Não, 100 não, eu vou fazer 80 para ficar mais fácil. R$ 80, né? Com os cremosinhos. Então, você ali vendeu, você recebeu R$ 100, então você pagou os 80 e falei, mas uma grande empresa, digamos que você ali pegue R$ 800, né, de cremosinho, venda todos, você paga os R$ 800 e fica com 200, então já é algo mais considerável. Mas em compensação, o número do cremosinho é muito maior e o trabalho de vender vai ser muito maior. Então, digamos que você pegue aí R$ 8.000 de cremosinho e você venda todos. Então, você vai ter aí R$ 10.000, ou seja, paga os 8.000 da mercadoria que você comprou e você fica ali com R$ 2.000. Então, já é algo considerável, mas também dobrou muito mais o trabalho que você vai ter que vender essa quantidade. Então, é só mais ou menos uma ideia para que vocês vejam que é necessário ter conhecimento, é necessário saber se é viável ou não. Então, essa análise do investimento leva em conta os riscos envolvidos no projeto, sejam aqueles de ordem econômica ou de cunho mercadológico, como eu falei para vocês. Porque no caso do cremosinho, em relação a renda que vai ser obtida só vai ser, digamos assim, considerável se for uma maior quantidade. Se for uma quantidade bem abaixo, talvez não compense tanto para algumas pessoas. Então, com isso, conseguimos estimar que o retorno pode ser positivo ou negativo, como eu falei para vocês. E se for negativo, você, tendo discernimento, conhecimento, consegue contornar essa situação. Ou seja, se você vê que o cremosinho ali não está atingindo as suas expectativas, não foi aquilo que você esperava que fosse, não é aquilo que você queria, ou o retorno que você está tendo é muito demorado para o que você esperava ter, então é melhor você quitar ali, é, no caso, pagou o cremosinho, vendeu, ficou com seu lucro ali e partir para é, outras modalidades, ok? Então, a necessidade de utilizar essas análises, esses conhecimentos, são como parâmetros para conhecer a saúde financeira, dada pela visualização do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ou seja, o que entrou, o que saiu. A entrada, digamos assim, eu vou usar o cremosinho porque eu achei mais interessante. Então, a entrada foi de R$ 1.000. Então, você vendeu ali os 800 cremosinhos. Entrou R$ 1.000, porque você adquiria ele por 800. E como foi R$ 1.000, estima-se que dentro da sua caixinha tenha 2.000. Mas aí, aquele 2.000 vai ser o seu lucro bruto? Claro que não, porque tem aí a questão do consumo de energia seu, né? Porque ficou na sua geladeira, no seu freezer, essa logística de alguém pedir você abrir a porta do freezer da geladeira, ou então ter comprado até mesmo uma caixinha ali de isopor e saiu vendendo, todo o seu trabalho, a sua mão de obra, desde a armazenagem até toda a logística que tem custos. Então, seu lucro bruto não é os 2.000. Você vai tirar dali o que foi, né? O seu trabalho e o que de fato você está recebendo. É o fluxo de caixa. Não é dizer que é os 2.000 bruto, né? Porque sempre tem essas outras diferenciações para você estar ali repondo. E falando do fluxo de caixa, tem a demonstração do resultado do exercício conhecido como DRE e o balanço patrimonial, que
pode não ser suficiente para se chegar a conclusões claras e precisas sobre determinados projetos. Então, eu já falei que a questão do fluxo de caixa, essa questão da entrada, da venda e da saída, do que ficou para você pagar da sua mão de obra e da sua armazenagem com cremosinho. E essa demonstração de resultado, por exemplo, dia 2, eu vendi apenas 10 cremosinhos. Dia 3, eu já vendi 20. Aí, quando chega dia 4, eu vendi só 3. Então, é mais ou menos isso, demonstrando os resultados que você teve durante todo o exercício que você teve. Então, no mês, eu vendi qual a quantidade? Eu vendi 620 em um mês. Mas aí no outro mês eu vendi só 190. E no final do tempo estipulado que eu terei, digamos assim, vou fazer um planejamento de vender cremosinho durante 6 meses. Então, no primeiro mês, eu vendi 500. No terceiro mês, eu vendi 190. No terceiro mês, eu vendi 620. E no final desses 6 meses, eu tive lucro ou prejuízo? Será que eu perdi tempo? Ou será que foi uma coisa que eu vi que dava para continuar investindo e pegando mais? E o balanço patrimonial é mais ou menos isso. O que foi que você adquiriu para poder fortalecer o negócio que você montou? Eu adquiri um freezer. Eu coloco na geladeira mesmo. Eu tenho uma caixa de isopor pequena, mas agora eu tenho uma maior. Eu fui adquirindo tal coisa, ou então eu coloquei mais uma outra pessoa para trabalhar comigo. Então, mesmo assim, essas coisas não dizem precisamente se o seu negócio está indo bem, se o seu investimento vai ter retorno. Pode ser tentativas que você tenha para poder transformar o negócio em algo lucrativo, mas isso não quer dizer que vai dar certo. É por isso que é sempre bom frisar que a análise de investimento tem que ser muito bem calculado, muito bem estipulado e muito bem analisado, justamente pelos riscos que ele traz, justamente por toda essa situação que ela acaba apresentando. E que nós vamos ver no decorrer do tempo, justamente para entender melhor. Essa primeira abordagem que eu tive com vocês foi falando sobre o que é uma análise de investimento. Na próxima, eu vou falar para vocês qual a importância de saber como analisar esses investimentos. Vou aos poucos, destrinchando bem aos pouquinhos aí com vocês, já que essa é uma versão diferente, né, das nossas aulas convencionais, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, sempre podem entrar em contato, podem falar. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu só trouxe um pouco dessa abordagem aí para vocês, passar um pouco com essa, como eu posso dizer, com esses exemplos mais práticos para ficar claro. E eu achei bem interessante. Então, até o próximo vídeo. Tchau. E lembrando, eu vou deixar todo o material aqui na equipe e sempre que eu for colocando novas coisas, eu aviso lá no grupo para vocês.